O Lucas Moura, quando for voltar ao Brasil, isso já está acertado e a gente confia na palavra do Lucas. O primeiro time que ele vai procurar, quando ele decidir voltar ao Brasil, é o São Paulo. E aí nós vamos tomar a decisão, né? É possível? É cabível? Vale a pena naquele momento? A gente não sabe quando isso vai acontecer. O Lucas tem um carinho enorme pelo São Paulo e nós, torcedores do São Paulo, dirigentes do São Paulo, todos nós São Paulinos, temos um carinho imenso também pelo Lucas. Mas vai depender do momento, né? O momento, ele vai voltar. Ele resolveu não ficar mais na Europa. No meio do ano, volta. Aí a gente vai tomar a decisão e conversar com ele e ver também se está dentro das possibilidades. Bom para o atleta, bom para o São Paulo. O Lucas sempre está no nosso radar, mas não há nenhuma garantia que ele virá para o São Paulo. Tá aí o Carlos Belmonte, numa entrevista para o canal ali do Arnaldo e do Tirone, falando sobre Lucas Moura, que tem contrato com o Tottenham Hotspur. Bonito esse nome, né? Bonito. Tottenham Hotspur, até o meio do ano que vem. E, obviamente, que é uma vontade do São Paulo que o jogador... Você lembra como era o apelido dele quando ele começou? Marcelinho? Marcelinho, porque ele, na verdade, ele começou na base do Corinthians, Isso. Depois foi para o São Paulo, enfim... Foi campeão da Sul-Americana, no tricolor do Morumbi, saiu em alta, ídolo da torcida, e o São Paulo sonhando com essa volta. É um sonho possível, interessante, válido? Parece que é uma situação, Abel, que depende mais do desejo do Lucas Moura, que ele vai querer para a carreira dele. Ele é reserva do Tottenham hoje. Ele foi uma negociação, a maior negociação da história do São Paulo, quando ele saiu para o Paris Saint-Germain. Né, esse jogo contra o Tigre, que não terminou, Sim. Foi a despedida dele, né, como campeão da Copa Sul-Americana. E vira e mexe, a cada 6 meses, esse assunto volta à tona no São Paulo. Né? Me parece que ele tem uma identificação muito grande com o clube. Ele mantém alguns contatos com a diretoria também. É natural, Abel, que se realmente o Lucas Moura não seguir na Europa, quiser voltar ao Brasil, o São Paulo vai ser um clube que vai procurá-lo, que ele vai conversar também. Agora, é uma situação ainda hipotética. Se ele voltar, quando ele resolver voltar, se ele resolver conversar. São Paulo tem uma condição que não dá para pensar daqui a 6 meses se o Lucas Moura voltar, daqui a 1 ano se ele quiser voltar, não. São Paulo tem que pensar domingo no Ituano na estreia do Paulista. São Paulo não pode se dar o luxo nesse momento, da situação que está o clube principalmente, em ficar falando daqui a 1 ano e meio o Lucas Moura pode voltar, daqui 6 meses ele pode voltar. Se ele voltar, ótimo para ele e ótimo para o São Paulo. Hoje é uma situação hipotética ainda, Abel. Mas seria ótimo, hein? Seria uma boa contratação. Precisa o São Paulo? Ajudaria. Ajudaria muito, né? Diga, Natália. Mudaria muito o nível de qualidade técnica do São Paulo. Óbvio que um jogador só não vai fazer milagre. O São Paulo perde muitas peças importantes de jogadores que eram considerados titulares. Né? E o Patrick aí se encaminhando para o Atlético Mineiro é mais uma perda técnica interessante. Apesar das críticas no começo da temporada em relação ao Patrick, mas quando ele começa a encaixar, ele dá um resultado esportivo interessante para a equipe, para o coletivo. O São Paulo carece de um ídolo hoje, jogando, né? O cara que se identifica com a torcida. A gente falava disso ontem em relação ao Gabi, né? O Gabriel Barbosa no Flamengo. O São Paulo hoje tem uma carência. Se você perguntar hoje para o torcedor são paulino quem no campo representa tanta torcida e tem essa identificação, não sei, vou até olhar aqui Caleri. Por trás das câmeras. Caleri, acho que é o que mais se aproxima dessa identificação. Mas fora isso, não. Então, há uma dificuldade do São Paulo, principalmente na gestão financeira, né? E aí tem toda essa questão. É o que o Prates falou. Hoje não dá para o São Paulo viver em função disso. A estreia contra o Ituano no domingo vai dizer muita coisa do planejamento do que foi o São Paulo, dos movimentos que foi do mercado de São Paulo, que para mim foram poucos, para o restante da temporada. Para o início da temporada, principalmente. Para as ideias e filosofias que vão ser empregadas pelo Rogério Ceni. Já a gente vai falar mais do elenco atual do São Paulo, mas antes quero falar um pouco mais de Lucas Moura, porque corneteiros poderiam dizer, mas o William voltou para o Corinthians Sim. E não adiantou, não deu certo. Ou outros poderiam dizer, mas o Tyson voltou para o Internacional, e aí? O Douglas Costa? Douglas Costa voltou para o Grêmio, e aí? Daniel Alves no São Paulo. Pode falar aí. Daniel Alves não foi volta, mas... O Lucas Moura está com 30 anos. O Hulk, por exemplo, deu certo no Atlético Mineiro. Também temos exemplos. Exemplos que deram certo. O Hulk. O Hulk. Deu certo uma temporada, a gente vai ver a próxima. E mais velho do que o... Sim, primeira temporada. E mais velho do que o Lucas Moura. O Lucas Moura tem 30 anos. Eu acho que vale a tentativa, tecnicamente falando.
Últimos 2 jogos que ele fez, ele jogou 2 minutos, 3 minutos, né, contra o Liverpool e contra o Leeds United pela Premier League. Ele não joga há algum tempo um pouco maior desde a partida contra o Olympique de Marseille, que foi no dia 1º de novembro pela Champions. É um jogador que, claro, tem a Copa do Mundo, isso também impactou, mas é um jogador que nós sabemos a qualidade técnica que ele possui. E para o nível do futebol brasileiro, e eu sei que isso foi muito batido quando o Gerson voltou para o Flamengo, muitas críticas, né? Uma associação direta a conceitos prévios de proteção ao produto nacional ou críticas ao produto nacional, mas quem vê futebol em âmbito macro, quem vê jogo de tudo quanto é canto, e os fãs de esporte aqui da ESPN tem essa possibilidade de comparar, porque podem assistir os principais campeonatos europeus, quem vê futebol sabe que há uma diferença da qualidade de jogo, a diferença média da qualidade de jogo entre o que se pratica aqui e o que se pratica lá, em termos de intensidade, enfim, tudo isso. Claro que também tem times ruins lá, como tem aqui, mas até pela questão econômica, os melhores jogadores estão lá. Então, o Lucas Moura hoje ser reserva do Tottenham não significa dizer que ele não pode chegar e arrebentar no São Paulo. Eu não consigo fazer essa associação. Eu olho para esse jogador, vejo que ele poderia ter sido muito mais do que ele foi. Mas ainda pode ser alguma coisa. Ele tem 30 anos. E eu acho que o melhor ambiente do que o São Paulo para ele poder recuperar essa alegria e essa qualidade não existe. É verdade. Eu me lembro que o Lucas Moura estava no Paris Saint-Germain, insatisfeito, jogava pouco, né? E certamente a movimentação dele, a ida para o futebol inglês, foi para ter mais espaço, para jogar, para aparecer. E nesse momento, imagino eu, só ele pode dizer que não deve estar satisfeito. Nenhum jogador gosta de ficar no banco de reservas, jogar pouco, como disse o Rafa, nos últimos 2 jogos. Um jogou 2, 3 minutos, mas ele está na Premier League, ele mora numa grande cidade. Sim. Apesar de o Breler Pires, nosso amigo, abraço para o Breler, dizer que Londres não presta, ele mora assim... Ele falou isso aí? Falou, ele odeia Londres, o Breler. Quem segura esse cidadão, hein? Eu não vá, mas eu acho que ele falou assim. Certamente ganha muito bem, porque é um jogador que joga na Premier League, então só ele pode dizer a vontade dele de voltar ao Brasil ou não. No caso do Lucas Moura, nem no Paris Saint-Germain, nem no Tottenham, para mim não há nenhuma injustiça quanto a ele. Quem joga é melhor que ele. Sim. Aí é uma questão técnica. É uma questão técnica. Você está concorrendo com alguém que joga melhor que você ou está melhor que você vai ter de buscar essa vaga. Então, ele foi titular do Tottenham durante um curto período. Aí ele perdeu o lugar para quem? Son. O Son é um jogador melhor que ele. Kulusevski, indicado pelo Conte. Fez bons jogos com o Conte. Nesse momento, está à frente dele também. No PSG, a mesma coisa. Então, assim, é o que falou bem o Rafael, eu concordo com ele. A gente está tentando imaginá-lo no nível do futebol brasileiro. Do nível dos clubes que ele chegou... Ele jogou pouco porque quem jogou mais que ele. Não tem muito o que reclamar. Por isso, em cima da sua análise, por isso que eu imagino, assim, até uma possibilidade maior de repente, ele falar, pô... Pode acontecer. Cansei disso aqui. Pode acontecer. Tô bem, tô garantido, vou ganhar bem no São Paulo também. Voltar, claro. Que é o movimento de muitos jogadores, né? Muitos jogadores que estão na Europa e que querem se aproximar, talvez, até de uma possível ida à seleção, por não estar jogando tanto, é o movimento natural de alguns jogadores. De que estão ali comendo um pouco de banco de reservas, financeiramente estão garantidos. Às vezes nem por um contrato indefinitivo, mas vem por empréstimo para fazer uma temporada, meia temporada. Há possibilidade. Agora é muito da questão do movimento do jogador, né? E assim, com total segurança, eu acho que ele sobraria no futebol brasileiro. Vamos ver uns números para a gente fechar o assunto Lucas Moura. Números dele lá na Inglaterra, no Tottenham. Olha aí. Números em cada temporada no Tottenham. Então, a primeira, 17, 18. 1, 2, 3, 4, já é a sexta, né? 11 jogos apenas. 5 como titular, 1 gol e 4 assistências. Aí, 18, 19, aí já jogou muito mais, né? 49 jogos, 37 como titular, 15 gols e 1 assistência. Talvez a melhor temporada dele no Tottenham, né? 19, 20, 47 jogos, 36 como titular, 7 gols e 5 assistências. Razoável. Diminuiu ali o número de gols, mas tem mais assistências. Mas sempre jogando bastante, né? Então, 49, 47. Sendo importante. E 20, 21 também, olha lá. 50 jogos, 20. Já tem bem menos jogos como titular. 9 gols e 8 assistências. 21, 22 diminui um pouco. 45 jogos, 26 como titular. 6 gols e 8 assistências. E aí, 22, 23, é óbvio que ainda está rolando, né?
Só 2 jogos como titular, nenhum gol, nenhuma assistência. Chegou ao Tottenham na metade da temporada 17-18. É nítido a gente vendo esses números que vem caindo ali, né? Até o número de participações dele, de gols, de assistências. Só ele pode dizer a vontade dele. Diga, Rafa. A melhor temporada dele, Abel, o Tottenham terminou em 4º lugar, a mesma colocação da última edição da Premier League, né? O mesmo lugar que o Tottenham teve na última edição, teve nessa temporada 18-19, que foi a melhor temporada do Lucas Moura. Ele vivia o auge técnico e era um período pós-Copa do Mundo. E vocês vão se lembrar que o Brasil discutia se o Tite continuaria ou não como técnico da seleção brasileira. Rapidamente a CBF adiantou que ele seria o técnico da continuidade do trabalho e começou um lobby para o Lucas Moura ser convocado para a seleção brasileira, mas ele não conseguiu participar de todo o ciclo. E algumas vezes chegou a ser chamado, mas não participou de todo o ciclo. E quando ele surge na seleção, em 2011, junto com o Neymar, havia uma dúvida sobre o protagonismo daquela geração, né? O Lucas Moura tinha tanta qualidade técnica quando ele apareceu, e o histórico dele em seleções de base também sugeriu isso, que num dado momento lá no início se discutia se o protagonista daquela geração seria o Lucas Moura ou o Neymar. Depois o tempo mostrou que o Neymar assumiu